foi nada fácil encontrar essas montanhas do Avatar. Foram 4 dias andando pelo parque, então a gente fez essa série de 4 vídeos aqui no canal do Caminhos Milésio. Vimos o maior elevador panorâmico do mundo, vimos as montanhas Aleluia de cima, de baixo. Opa, não era exatamente assim, mas era bem bonito, com certeza. E pegamos um dia de névoa braba, que deu até um medinho. Então vamos lá que vai ser uma surra de imagem bonita agora. Bom dia, gente. Eu sei que a gente prometeu mostrar logo os lugares bonitos, mas a gente tá com um problema aqui. A gente acordou num frio desgraçado e acabou a energia. As nossas roupas estão molhadas. Minha mãe tava encharcada. A gente agora tá meio sem roupa pra fazer a trilha. Mas só tem 4 dias no ingresso e tem que fazer valer. Desculpe se eu não estiver com o meu melhor look de vestido florido em cima da montanha. Até que ela não tá mal, né? Meu look de montanha, de cidade, de muralha, de palácio, de bar. De praia? De praia sem a calça, pode ser, só o vestido. O dono da pousadinha que a gente tá, ele é muito simpático. E aí ele leva a gente e traz a gente da montanha. O caminho é muito curto, são 10 minutos andando. Mas é uma estradinha bem ruim, de lama. E bem, a gente não vai pegar carona com ele o tempo todo. Mas hoje, primeiro dia, né, tipo, pra fazer aquela social legal e tal. A gente tá aí, tá indo. Fez uma pausa leve para snacks, para comprar snacks. Café. E agora a gente vai rumo ao café da manhã. Esse aqui que a gente comprou é um pãozinho recheado. Aí fica amontoado assim as panelinhas e vai tudo cozinhando no vapor. E fica gostoso e quentinho. É muito importante saber os números aqui na China, porque vai te poupar muito tempo de pessoas mostrando calculador e tudo mais. E é fácil, porque você só precisa aprender de 1 até 10. Todos os outros números são combinações de 1 e 10. Então, por exemplo, 30 é 3, 10. 13 é 10, 3. E aí você decora isso e pronto, te poupa um tempo na China. Não sei se ficou claro pelo título do vídeo, mas a gente está indo ver as montanhas que supostamente inspiraram o cenário do filme Avatar. Aquelas Aleluia Mountains em Pandora. Acho que é isso. Ah, o nome é Aleluia Mountain no filme? É. É? Vamos pra Pandora então, partiu. Pagamos 225 yuan. Uau, uma facada mesmo assim. Aquele ônibus indo embora lá. É porque aqui dentro o parque é muito grande, tem que pegar um ônibus. É gratuito aqui dentro, né? Incluído no preço, que é um absurdo. A gente foi correndo atrás dele, por isso eu tô bufando. Tipo gringo mesmo, assim. Ele parou, buzinou, a gente foi correndo atrás. Aí quando a gente chegou lá, ele só fez que não. E dane-se, foi embora. Tipo, vou sacanear esses turistas otários. Esses aqui são os tickets. Aí eles são válidos para 4 dias para entrar no parque. E quando você entra a primeira vez, ele já cadastra a sua digital. Então não adianta entrar hoje e passar para alguém amanhã, que essa pessoa não vai conseguir entrar. A gente tá subindo muito. A gente subiu até uma bifurcação, e aí os ônibus, tem um ônibus para cada lado. A gente tá indo pro lado mais pop hoje, pra ver logo o negócio mais bonito, enquanto tem sol. Se o tempo virar, a gente não vê porra nenhuma. E é muito organizadinho, a gente chega, já tem um rapaz com uma prancheta, aí você diz pra onde você quer ir, ele já mostra qual o ônibus. Os ônibus estão todos numeradinhos e tal. Bem organizado, bem legal, bem fácil pra gringo vir. Não tem tanta informação boa em português na internet, mas podem ficar tranquilos que depois dessa nossa viagem vai ter.
É só ir lá no caminhosmelevem.com e, nossa, vai estar lotado de informação. A gente falou o lugar errado que a gente queria ir, porque tem um que chama Yanjiajie e um que chama Yuanjiajie. É a mesma coisa, a gente apontou pro lugar errado, a gente não sabe se nosso ônibus vai pra lá ou não. Quando o ônibus faz alguma curva mais abrupta assim, tem uma vozinha anunciando: cuidado, o ônibus está fazendo uma curva. Só que ela fala já no meio da curva. A gente até veio para um parque no meio do mato e tudo mais, mas aqui é a China. Tá lotado de gente o tempo todo, então não se assustem porque vocês vão ver muita gente nos nossos vídeos o tempo inteiro. O que você tem a dizer? Eu quero guardar meu papel higiênico. Vocês devem ter visto aí nos outros vídeos nossos da China que todos os lugares turísticos aqui são muito cheios. E, bem, não tem muito como evitar. É um país de 1,5 bilhão de pessoas e o turismo interno é muito grande. O que dá pra fazer é viajar na temporada certa, que é quando eles não estão de férias, quando não é verão. Tipo, agora a gente tá no outono, tem menos gente viajando e ainda assim é muita gente. Se a gente estivesse no verão, seria bem mais impossível. Uma questão muito grande aqui na China é que todos os lugares turísticos têm muita estrutura. E quanto mais gente visitando, mais estrutura eles fazem, e aí é uma bola de neve, assim. Vem mais gente, mais gente, mais gente. Gera muito dinheiro, né? Mas essa estrutura, a ideia inicial é facilitar o acesso para pessoas com dificuldade. Porém, acaba gerando um monte de grupo de turista preguiçoso que usa toda essa estrutura para fazer as coisas do jeito mais fácil possível. Você vem num parque que tem teleférico, tem ônibus, vai estar tudo cheio. Se você pegar uma trilhazinha a pé, mesmo que seja do lado da multidão, não vai ter ninguém, porque eles só usam o lugar que tem muita estrutura. Tá tentando se navegar por um mapa aqui de trilhas, o Wikiloc, mas ele falou que a gente tá no meio do nada, ó. A gente tá no asfalto. Ah, a gente tá. Será que a gente confia no mapa ou na realidade? E agora? O grande dilema do homem moderno. Realidade concreta, palpável, ou o que o aplicativo diz? São os ônibus maiores que você pode viajar em pé. Eu quase caí aqui, porque eu entrei no ônibus e o motorista já acelerou. E você tem um histórico de cair dentro de ônibus. A galera chegou muito perto, os macacos atacaram e roubaram o pão do menino. Bem, pra fazer justiça ao menino, o macaco roubou o pão dele. Ele tava longe. O macaco foi, atravessou a multidão e pegou o pão dele. Tadinho, o menino não tinha nada a ver com isso, ele tava de boa. Querendo comer o pão dele. Só curtindo. Parece o Avatar? Você já é o Avatar aqui? Ainda não é o Avatar, mas já parece um pouco. Aqui não deu pra ver o elevador, na verdade essa aqui é a entrada pra pegar o elevador descendo, então não dá pra ver nada daqui. Mas a gente vai em outro mirante que tem elevador e ali tem um gato. Gato! Será que o gato briga com os macacos? O macaco vai levar uma surra, né? Isso aqui é pra manter a fila organizada, ó. Keep right. Aí quem vai por aqui. Quem volta por lá. E é isso aí. É 1,5 bilhão de pessoas, mais uma porrada de turista coreano, russo, brasileiro. Brasileiro só a gente mesmo até agora. Aqui. Isso aqui é fila pro ônibus. O do êxtase tá bombando, a gente vai pra lá também.
Ai, gente, calma aí, né? Claro que não tá batizado, é só o nome do lugar, êxtase, eu, hein? Pô, posso beber em paz. Eu não acredito nele, não. Nunca bebe água. Se tiver puro, ele não bebe. Era o bichinho do Avatar ali atrás, mas a gente chegou junto com um grupo de russo e a fila tava imensa. Tinha gente até pulando a cerca. Ele reclama, mas é só porque ele também quer tirar foto idiota lá no bichinho. Eu queria, mas eu não consigo. Mó filão, cheio de russo, socorro. Olha o tamanho desse trem. Onde a gente tem que ir? Pra cima ou pra baixo? A melhor época pra vir pra cá é entre setembro e novembro, que é quando não tá muito quente, mas também não tá muito frio, e principalmente que é quando não tem muita chuva. Por isso que a gente tá com essa visibilidade tão boa aqui, a gente tá em novembro. Ah, e no auge do verão, além do calor, são as férias dos chineses, então tu imagina como isso aqui fica cheio. Hoje tá um pouco possível, mas isso aqui cheio deve ficar horrível. E no inverno deve ficar lindo, cheio de neve nos lugares. Porém, é neve e os caminhos se fecham, né? Porque cai neve, congela e tal, não sei o que, gelo. Aí fica boa parte fechada. Eles interditam alguns caminhos porque fica muito perigoso, muita coisa é na beira do abismo e fica muito escorregadio. Eu queria uma foto bonita aqui com esse ângulo, aí o meu Tarzan subiu ali em cima. Viagem com um fotógrafo particular, gente. É sempre melhor. De preferência sexy, assim. Ui! Gente, isso é uma ponte natural. Olha isso aqui, é pedra. E aqui, ó, é a ponte. A gente tá do lado de cá. A gente vai lá e dá pra atravessar e andar por cima disso, que é um desses cabeções do pináculo de pedra. Eu tô com medo de ir ali. Pináculo de pedra. Eu falei e fiquei pensando. A gente espiando a conversa dos outros, dos guias, a gente ouviu dizer que essa ponte foi a primeira formação desse tipo no mundo. E aí o nome dela é realmente a primeira ponte sobre o mundo. Alguma coisa assim. A gente achou que fosse uma tradução errada do chinês dessas placas, mas o guia falou agora que é verdade. Então vamos ver. Agora que vocês me viram gravando stories aí, aproveita e segue a gente lá no Instagram, porque tem mais piada legal minha do que dele. Claramente eu falei errado. Na verdade, os chineses dizem que é a primeira ponte do mundo, de fato. Porque foi uma ponte formada naturalmente e ela é muito mais antiga do que todas as pontes construídas pelo humano. Quantos metros de altitude nós estamos? Agora 900 e a vila lá onde a gente está é 500. Ainda bem que esses 400 a gente subiu só de ônibus. E a gente está 400 metros acima do chão, na ponte. A gente está numa ponte, né? Credo, gente. Olha que alto. A ponte natural. Eita. Ali é o buraco da ponte. Gente, os grupos vêm com microfone, com megafone, tipo uma gritaria. Aí a galera vem, fica gritando, fica berrando, cantando. Tipo, é uma forma muito diferente de lidar com a natureza deles aqui. A gente não esperava por isso, a gente esperava um parque natural de fato. E, nossa, é muito louco. Eles são bem barulhentos. Eu acho que por estar em grupo, fica esse clima de "Ê, galera!". Eu não sei se vocês viram o nosso vídeo de Chengdu lá dos pandas. Deveriam ver, porque
pura fofura. Mas lá as pessoas vão com orelhinha de panda pra ver os pandas. E eu tô sentindo falta disso aqui. Eu acho que as pessoas tinham que se pintar de azul pra vir ver o lugar do Avatar. Eu só vi... A única menção ao Avatar até agora foi aquele bicho lá que tinha fila pra tirar foto. Estranho? Hoje é o primeiro dia aqui no parque e a gente vai voltar mais 3 dias. Se vocês querem que ele se pinte de azul para os próximos dias, comenta aqui embaixo. A minha dignidade nas mãos dos nossos espectadores. Eu acho engraçado o quanto eu minto aqui nesses vídeos pra vocês, mas pelo menos eu desminto. Eu acabei de falar que não tinha menção ao Avatar e o que aparece pra mim? Avatar. Mas era aquelas montanhas que a gente viu lá atrás mesmo, perto da ponte. Essa roupa é a roupa típica aqui da província de Hunan, que a gente mostrou bastante também no nosso outro vídeo lá da cidade mais bonita da China, de Fengchuan. Fenghuan. Também dá uma conferida lá, porque é muito vídeo bom da China, gente. A minha dislexia cinematográfica não me permite falar as coisas corretamente na primeira vez. Tá, agora uma mudança de leve no cenário. A gente chegou em outro lugar que chama Yangjiajie, sem U, o outro tinha U. Aqui é o topo de um teleférico, mas a gente, óbvio, não vai pegar teleférico, porque a gente gosta mais de fazer as coisas de um jeito mais roots. A gente vai caminhar por algumas trilhas que tem por aqui, parece que tem uns 3 ou 4 mirantes bem bonitos pra ver. É pra lá que a gente vai. Não sei o que significa, mas é pra lá que a gente vai. A Grande Muralha do Natural. Wi-Fi. Chegamos em outro mirante, esse aqui tá mais muvucado que não. Que doido. Como é que as pedras se formaram assim? Na verdade é só ler a plaquinha ali atrás. Mas é um processo de erosão e vento e gravidade. E alguém vai falar que foi coisa de Deus. Ali nas plaquinhas não tem Deus não. Mas tem coisa... Nas plaquinhas é só ciência. Posso que tem um Buda aí no meio. As pedras são muito retas e muito finas. Eita, e essa aqui? Só uma piroquinha saindo do meio do nada. Zuda, é pro YouTube. Piroquinha! Eu falei de um jeito fofo, piroquinha. Aqui é a muralha grande, gigante do natural. O natural. Eu falei que ia ter Deus envolvido. Então deve ser a grande muralha natural. A ponte natural que a gente foi e agora é a muralha natural. Como se fosse a grande muralha da China, só que não construída pelo homem. Uma formação natural que parece a muralha. Dizem, não parece não. Porra, é muito bom viajar com ela, né? Sabe tudo. Aí parece que em outro dia a gente vai aqui assim. Tum. Não em cima da pedra, ali. Tem uns campos de arroz e parece que a gente vai lá. Aqui tá certo o nome, gente. E aqui embaixo tá a explicação em inglês do processo de erosão. Caso vocês queiram, é só pausar o vídeo, ó. A gente ficou perdido. O mapa de papel que a gente tem não estava ajudando. A placa que tem com o mapa aqui no parque não estava ajudando. O meu aplicativo de trilha não estava ajudando. A gente foi olhar outro mapa que a gente tem. Tem que ter muitos mapas na China. O Maps.me, e aí ele deu um caminhozinho que a gente começou a seguir. Mas aí a gente viu uma trilha aqui saindo totalmente e a gente pegou. Talvez essa seja a última coisa que vocês saibam da gente. Vai se aparecer algum bicho na trilha, ó. Estamos seguros. Por enquanto nenhum bicho, mas a gente tá feliz de estar, enfim, no meio do mato, sem chinês. Tipo, realmente ninguém tá pegando essa trilha aqui. E, tipo, enfim, o parque tá parecendo com um parque que a gente imaginou que fosse desde o início. Já consegui pegar uma folhinha, ó, com a minha armadilha.
algo difícil, hein? Olha a escadinha que eu tô subindo. Olha a Marcela lá embaixo. Difícil isso. Mas tá perto. A Marcela ficou pra trás porque ela tá tirando foto com os chineses. Caramba, olha o visual. Essa vida de gordinho não é fácil. Nhau. E pode sorrir pra câmera se quiser. Vale a pena? Sim, muito, extremamente. Acho que eu vou ter muita dificuldade pra voltar. Mas é muito bonito. Tu não tem noção. Quem é que não Eu consegue? não olhei pra trás nem pra baixo nenhuma vez, porque senão eu não ia continuar. Eu nem quero olhar agora. Então vem pra cá. Dá bom. Bem, o nome é One Step to Heaven. Um passo para o céu. Os ideogramas, realmente, aqui tem o ideograma de 1 e o ideograma de céu. Os outros dois a gente não faz ideia. Eu acho que a tradução é meio livre, porque ali embaixo a gente viu um que é atingindo o céu num passo só. Num pulo só, num salto só. Não sei, é meio confuso, assim. A tradução é livre. Tô na dúvida do que parece mais o filme do Avatar. A gente tem que rever mesmo, porque... não sei o que é mais parecido. Onde é que é o One Step to Heaven? É aquele picozinho ali. Mais pra esquerda. Mais pra esquerda. Mais pra esquerda. Esse. Esse picozinho aqui. Ele pediu, faz aí um vídeo falando que tá vivo, mas eu só tô meio viva. Tô tremendo muito. Eu tenho medo de altura, gente. O que eu tô fazendo aqui? Eu acho que ela tá fingindo essa tremedeira aí. Essa foi a escada que ela desceu. O quê? E aí? O que tem de mais? Só porque não tem degrau? Gente, a escada é vazada. E por que eu tô filmando, gente? Para esse filme. Para o vídeo. Ô, moleque, o que você tá fazendo aí? Eu tô tentando assistir Avatar. Pra ver se o que a gente viu corresponde à realidade. E aí, corresponde? Eu acho que sim. Eu ainda acho que tu tem que se pintar de azul. Droga, tô ferrado nessa vida. Ah, agora saiu. Mas é igualzinho, gente. A gente precisa ver o filme, que a internet tá muito ruim, pô. Não tá ajudando a gente. Rapaziada, depois que a gente tentou subir lá na escada, bateu um cansaço louco, a gente não conseguiu seguir em frente. A gente vai mostrar uma plataforma de vidro lá pra vocês. Que a gente tá indo pra uma plataforma de vidro aqui na China, não tá? É, na cidade aqui do lado. E amanhã a gente volta no parque e mostra mais pra vocês. Está aqui cansado, mas vocês sigam firme e fortes aí assistindo os vídeos, hein?